Jesus. Amém. Amém, igreja. Poder sentar, queridos. Eu não sei quanto a você, mas nós acabamos de cantar louvores que falam a respeito da volta do Senhor Jesus. Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Talvez a terceira vez ficar melhor, pastor. Eu anseio por esse dia. A igreja vive por causa desse dia. Um dia em que o Senhor Jesus Cristo vai mandar o anjo tocar a trombeta. Ao som da trombeta, os que são escolhidos, aleluia. Os que são escolhidos, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, somente esses estarão ouvindo o som da trombeta. E chegou a hora de se encontrar com Jesus Cristo nos ares. O arrebatamento da igreja. Eu anseio por esse dia, amados. Eu anseio. Aonde certamente, talvez, eu fique conjecturando nesse dia. A minha cabeça fica conjecturando, dizendo: talvez quando esse dia acontecer, os que já estão lá, talvez possam estar aplaudindo o Senhor Jesus, vendo todo povo, língua, tribo e nações chegando para cear com o Mestre. E talvez eles possam estar dizendo assim: vocês entenderam a mensagem. Vocês entenderam o amor de Deus manifesto na cruz do Calvário, mediante o sacrifício vicário do Senhor Jesus pela vida de vocês. Se você entende isso, amado, dê valor ao sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, porque aquele lugar era meu, era seu também. Amém? Amados, o tema dessa mensagem, dessa noite, desse dia, para uma igreja global, né? Nós estamos aqui ministrando e fazendo a igreja pensar a respeito de uma igreja global. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Assim que você for achando, fique de pé. Quero pedir por você, por gentileza, que você vá ficando de pé. Você que está achando Daniel, que fica depois de Ezequiel, profetas maiores, e fica ali, entre Ezequiel e Oséias. Você que for achando, Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos ficar todos de pé, amados, toda a igreja, por favor. O texto nos diz: a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Glória seja lá. Você pode dar um glória a Deus? Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar, queridos. O profeta Daniel é um profeta que foi privilegiado pelo Senhor, aonde na sua história de vida, o seu ministério, ele foi porta-voz de visões e interpretações a respeito do que estava acontecendo a seu tempo, bem como a tempos futuros. Capítulo 7, em particular, ele vai falar sobre o reino de Deus, que estaria sendo instaurado na pessoa de alguém que ele talvez na sua época nem sabia quem era. Talvez ele considerasse o próprio Deus. Mas é importante que nós possamos saber que quando ele fala a respeito desse versículo 14, ele está falando profeticamente a respeito do Senhor Jesus. Vai estar falando profeticamente a respeito desse reino que será instaurado pelo próprio Senhor Jesus, esse reino que jamais acabará. E ele tem esse vislumbre desse arrebatamento, aqui entre linhas,
porque ele fala a respeito que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Ele está vendo futuramente o que estaria acontecendo, aonde a palavra de Deus vai nos dizer e nos afirmar que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já o fazemos aqui, nós já cantamos a respeito disso, nós já falamos a respeito disso, nós já vivemos a respeito disso, mas haverá um dia em que, sem barreiras regionais, limites de nações, línguas, etnias, povos, um dia todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não há quem possa impedir esse dia. Satanás tenta talvez retardar ou não fazer com que esse dia aconteça, mas pelo poder do nome de Jesus, esse dia vai acontecer, queira Satanás ou não, queira você ou não, queira eu ou não, esse dia vai acontecer. Um dia todo joelho vai se dobrar e vai se render à pessoa do Senhor Jesus. Esse nome que está acima de todo e qualquer nome, esse nome imutável, poderoso, esse nome que não há outro igual, esse nome em que, quando ele é pronunciado, esse nome, todos têm que se dobrar diante deles. Principados e potestades reconhecem o poder e a autoridade desse nome do Senhor Jesus. Nós que talvez não possamos entender o limite do poder desse nome, mas esse nome eu professo, você professa, nós até oramos em nome desse Jesus, e quando nós assim o fazemos, as coisas acontecem, porque esse nome tem poder. E é por isso que nós queremos falar a respeito dessa igreja, por uma igreja global. Daniel tem esse vislumbre em que todos os povos, línguas e nações estarão adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas não vamos confundir por uma igreja global em relação ao tema globalização. Muitas pessoas podem tentar confundir por uma igreja global, por uma igreja globalizada, ou movimentos de globalização. Nós temos que entender, amados, que esse movimento que vivemos a respeito da globalização do mundo, ou uma igreja globalizada, ela tem influenciado muitas igrejas, e essas igrejas, essa liderança, elas têm sido vencidas por alguns temas, por exemplo, que são perniciosos, nocivos ao Evangelho do Senhor Jesus. Por exemplo, esse movimento global ou de globalização tem forçado algumas igrejas, que são conservadoras, muitas pessoas conservadoras à palavra do Senhor. Não se fala a respeito de conservadores em relação à doutrina bíblica de cada igreja defende, professa, mas os conservadores são levados a repensar posições hierárquicas, posições filosóficas, teológicas, eclesiásticas. Enfim, eles estão deixando de firmar, perdendo o foco de firmar na sua conservação dos princípios básicos da palavra do Senhor, estão sendo vendidos em seus pensamentos nessa globalização, nessa igreja globalizada. Então estão perdendo o foco. Uma outra coisa, outro tema que é muito pernicioso é o aumento das igrejas que estão se acomodando com aquilo que o mundo diz, a influência que eles estão penetrando dentro da igreja. Então estão sendo assim vencidos por temas, por exemplo, como aborto, por exemplo, a aprovação do aborto, ou a legalização do aborto, ou a descriminalização das drogas, ou ideologia de gêneros. Esses são assuntos temáticos que estão sendo ventilados de todo mundo. E esse tema globalizado tem influenciado muitos líderes de igrejas. E muitos líderes de igrejas têm aceitado que essas coisas tenham se infiltrado na igreja, e isso passa a ser uma coisa normal. Também um outro assunto que tem tratado essa globalização é a respeito de ideologias de gênero. Outro assunto, socialismo, comunismo e outros ismos que possam existir, e muito mais do que isso. A globalização tem levado pessoas a diminuir o seu relacionamento pessoal. Hoje, eu não estou com ele aqui,
Eu deixei ali propositalmente. Hoje você tem um aparelho, um telefone, que você não precisa ir mais na casa de ninguém, porque se você quer falar com uma pessoa, você em vídeo, você pode falar com ela. Você pode interagir com ela. Você perde o contato físico, se torna um contato virtual. Imagine se nós utilizássemos esse telefone para falar com Deus, se relacionar com Deus. Seria um relacionamento virtual. Mas o Senhor Jesus Cristo, contrariando o futuro, Ele falou o seguinte: independente de aquilo que aconteça no mundo, uma coisa é certa: presencialmente eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe virtualidade para o Senhor, porque o Senhor Jesus é um Deus pessoal. Ele é meu Senhor, Ele é teu Senhor. Ele está comigo todos os dias, Ele está com você todos os dias. E como enfrentar, pastor, então, esses temas dessa globalização, dessa igreja globalizada? Nesse sentido, o que se fazer para tentar obstacular ou criar obstáculo para que isso não influencie tanto a igreja? Foi criado alguns movimentos no mundo nos últimos 50 anos. O primeiro deles, chamado Pacto de Lausanne, na Suíça, que foi em 1974, onde se reuniram 2.700 líderes de diversas denominações na Suíça, e ali em 1974, e ali eles começaram a formatar uma estratégia para que a evangelização do mundo acontecesse nos próximos 50 anos. E ali foi firmado compromissos em que as igrejas puderam assinar esse compromisso, e ali começaram a tentar evangelizar o mundo nesses 50 anos. E aí muitas igrejas, muitas denominações se uniram para que o evangelho avançasse. E a partir de 1974, esse evangelho ele tomou grande forma de penetração em tantos países que até então não se ouvia falar a respeito do evangelho chegando a esse país. Por exemplo, a janela 10/40, os países do bloco da Rússia, daquele bloco comunismo socialista, foi entrando na África, foi entrando na Ásia. O evangelho foi entrando e penetrando aonde ia, transformava a vida, transformava nações, transformava pessoas. E ali o evangelho tinha esse pacto de salvar as pessoas, transformar as pessoas. E isso foi o aparecimento de muitos evangelistas, muitos homens e mulheres de Deus que começaram a pregar o evangelho, e eles se tornaram vozes no mundo naquela época. Uma dessas vozes foi Billy Graham. Em 1974 ele esteve no Brasil. Na sua segunda visita ao Brasil, ele esteve aqui em 1974. Aliás, quero perguntar, quem aqui é nascido antes de 74? Tem alguns velhinhos aqui na igreja. Eu tinha 7 anos quando o Billy Graham veio ao Brasil. Eu lembro, meu pai e minha mãe foram ao Maracanã, e ele estava lá e pregou para aquela multidão. Naquela época cabiam 200 mil pessoas no Maracanã, e o Maracanã estava super lotado, porque Billy Graham veio ao Brasil e pregou depois que veio de Lausanne. E ele pregou. Eu me lembro que lá em casa tinha uma televisão, ainda em preto e branco. Não era de LED, não era essas coisas bem avançadas, mas era aquele tubuzão, aqueles tubos grandão, E aí era em preto e branco, como a gente queria ver talvez colorido, naquela época se colocava um plástico, como se fosse um celofone, bem pintado de algumas cores. A gente colocava na frente daquele tubo e tentava nos enganar dizendo que a gente estava vendo em a cores. Quem pegou essa época? Como tem gente velha aqui na igreja. Você aí de casa também. Interessante, amados, que quando Billy Graham ele pregou, e ele falou a respeito do inferno, e falou a respeito da salvação que havia em Cristo Jesus. Aquela época ele fez o apelo: quem quisesse aceitar a Jesus tinha a garantia da entrada no reino celestial, estaria sendo liberto
do inferno, de viver eternamente no inferno. Quem queria aceitar a Jesus, ele pediu para quem tivesse lenço pudesse abanar e dizer: eu aceitei a Jesus, né? E a gente poder ver nitidamente a câmera mostrando assim milhares e milhares de pessoas colocando o seu lenço e dizendo aceitar a Jesus. Eu em casa, sozinho, meus irmãos tinham saído, né? Achava que a programação seria chata, eu fiquei em casa sozinho, eu não tinha lenço, mas eu queria, assim, com 7 anos, eu quero aceitar a Jesus também. Mas eu com 7 anos de idade, eu nem sabia o que estava fazendo, porque o que eu queria não era bem aceitar a Jesus, o que eu queria era me livrar do inferno. Aliás, um parêntese, você tem que aceitar Jesus por aquilo que Ele é, e não aceitá-lo para você se livrar do inferno, porque Ele é suficiente para a minha e para a tua vida. Ele é suficiente. E talvez naquele sentido foi colocado uma semente no meu coração, e essa semente germinou, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, porque aquele que começou uma boa obra em vós, e na minha começou aos 7 anos de idade, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E para a glória do Senhor, eu estou aqui, não é mérito meu, mas é graça e misericórdia dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Na caducação de quem está ao seu lado, diz assim: o Senhor Jesus morreu por você também, Ele fez de você uma nova criatura. Mas não somente aconteceu, amados, esse encontro de 1974 em Lausanne, houve outros encontros, né, de vários líderes. Em 1989 houve o Manifesto de Manila, que foi reafirmado aquilo que havia acontecido em Lausanne. Na cidade do Cabo, em 2010, houve outro compromisso, que foi reafirmado tudo aquilo que foi falado em Lausanne, testificado em Manila e foi ratificado ainda mais na cidade do Cabo. E agora, por último, em 2024, no mês passado, de 22 a 28 de setembro, aconteceu esse encontro na Coreia do Sul, que foi chamado de Declaração de Seul 2024, onde foi reafirmado lá o que diz em Mateus 28, 18 a 20, onde o Senhor Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada dos céus e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa declaração de Seul vai estar reafirmando que todo o nosso envolvimento na tarefa evangelística está delineada em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a obra pastoral do acompanhamento no discipulado de toda essa tarefa de transformação na vida das pessoas é a tarefa de ensinar a obedecer tudo aquilo que Cristo ordenou. Ou seja, a tarefa pastoral da igreja é fazer com que esse ensino seja repassado, vivido à vida das pessoas. É por isso a importância das igrejas ter à disposição da sua comunidade escolas dominicais. Aliás, o Gilvan não pediu isso, mas eu vou assim fazê-lo, né? Se você não é um aluno da escola dominical, em nome de Jesus, domingo que vem eu quero ver você sentado aqui pela manhã, às 9 horas da manhã, porque o acompanhamento pastoral é dado através de ensinamento. Então acorde um pouquinho mais cedo, né? Em nome de Jesus, carinhosamente, eu quero falar para você: tira a cama das suas costas e venha para a igreja, porque é na escola dominical que nós aprendemos a frutificar, através do ensinamento que é passado para a igreja. Então, essa ação pastoral é de acompanhar essas pessoas, a discipulá-los, a ensinar tudo aquilo que o Senhor um dia nos ensinou. E é por causa disso, amados, é que a igreja tem essa história de crescimento, de proclamação do reino, de fazer discípulos de todas as nações. E essa igreja vai crescendo, e às vezes, no decorrer desse último limiar, né, do vislumbre do arrebatamento da igreja, porque nós somos essa última geração antes do arrebatamento, eu creio nisso. Se você crê nisso, diga amém. Eu sou a última geração desse arrebatamento, eu serei arrebatado em nome do Senhor Jesus.
eu tenho que crer nisso. Mas para que eu possa crer nisso, eu tenho que reafirmar a história daquilo que eu sou. Talvez nós possamos entender que eu preciso ratificar, credenciar, saber da minha identidade. Quem eu sou? Quem você é? Talvez eu preciso redefinir quem eu sou, porque se eu não tenho identidade, eu posso ser qualquer um. Mas se eu tenho a minha identidade, eu tenho que reafirmar isso. Pedro fala: eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha identidade é essa, a sua identidade é essa. Você foi lavado, remido pelo sangue do Senhor, não para ficar com essa mensagem para a tua vida, mas também para proclamar a outros essa verdade que aconteceu com a tua vida, a transformação que aconteceu com você. Você tem que passar essa informação para outras pessoas. Isso é saber qual é a sua identidade. Porque ser membro de igreja, ser membro da igreja Batista Gênesis, não significa a identidade pessoal que cada um de nós possamos ter. Porque a nossa identidade não se limita a ser membro de uma igreja. A nossa identidade real é que nós somos lavados e redimidos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na minha vida. Eu não vivo mais conforme eu quero, mas sim por aquilo que eu creio. Eu não vivo mais satisfazendo as obras da carne, mas eu vivo pelo fruto do Espírito. Eu me desvencilho, eu mato a cada dia o meu homem velho, me revisto de um homem novo, segundo a palavra do Senhor. Tem que brotar em mim, no meu interior, e viver ricamente a palavra no meu peito, na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes, para que o mundo veja quem realmente eu sou. Ser pastor não é ser minha identidade, porque pastor é apenas uma vocação, um chamado. Mas o que me identifica como identidade é que eu sou e pertenço ao Senhor Jesus Cristo. A outra coisa não é somente saber da minha identidade, mas também eu tenho que saber qual é a minha missão. Qual é a sua missão? A missão que eu tenho é a missão de viver o Evangelho, é proclamar esse Evangelho, é saber que esse Evangelho não é para ser vivido de uma forma virtual, mas é viver de uma forma real, presencial. A minha missão é fazer com que Cristo seja anunciado, para que todos os povos o adorem, para que todos conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A minha missão é viver o Evangelho. A minha missão é fazer com que esse nome seja vivido não somente por mim, mas também que contagie outros que estão ao meu redor, para que as pessoas possam ver em mim algo diferente, possam ver em você algo diferente. Se eu não sei qual é a minha identidade, jamais vou cumprir aquilo que é a minha missão. Para eu cumprir a missão, eu preciso saber da minha identidade. Então, qual é a sua missão? Dá a catucada que está ao seu lado aí mais uma vez, uma catucada santa aí, dizendo assim: qual é a sua missão? Ah, pastor, a minha missão é ser um bom marido. Também. Ser uma boa esposa? Ser um bom filho? Tudo bem. Ser um bom pai, uma boa mãe? Beleza. Ser um cidadão da pátria? Legal. Ser pagador de impostos? Carga tributária? Declarar imposto de renda? Real, de fato? Sim. Mas a minha real identidade, a minha real missão é viver aquilo que Cristo quer para a minha vida e para a tua vida também. Certa vez o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem você acha que eu sou? O profeta João Batista, olhando para Jesus certa vez, falou:
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecia Jesus a sua identidade e a sua missão. Cordeiro de Deus, a identidade e a missão que tira o pecado do mundo. Qual é a sua identidade? Qual é a sua missão? Porque Deus tem a sua missão. Deus é um Deus que está em missão. Desde o início da humanidade, Ele é um Deus que está sempre em missão. Que missão é essa, pastor? A missão de Deus fez os céus e a terra. Fez a primeira família, o primeiro casal. E ali quis ter um relacionamento com esse casal, porque o texto nos diz de Gênesis que na viração do dia Deus vinha conversar com o homem. E Deus queria se relacionar com o homem, fazer que o homem pudesse usufruir dos benefícios da presença de Deus no jardim do Éden. Mas o homem tomou a sua rebelião contra Deus, ouvindo a voz da serpente, e comeu do fruto que não poderia comer. E nesse ato de rebelião, juntamente com Satanás, recebeu sobre si as penalidades, as sentenças dessa desobediência. E aí o homem foi expulso do paraíso. E a terra se tornou maldita por causa daquela atitude. E aconteceu que as mulheres começaram a ter dores de parto para ter filhos. O homem começou a trabalhar com o sol do seu rosto, teria que trabalhar bastante para poder ganhar a provisão do seu dia a dia. E aí Deus, nessa missão, começou a fazer com que o homem pudesse ser frutífero, e aí pudesse produzir e governar a terra. Mas mesmo assim, Deus em missão continuou dando para o homem aquilo que ele necessitava. A tal ponto que essa humanidade foi se proliferando, foi crescendo, e juntamente com esse crescimento dessas pessoas, das nações, das pessoas, foi aumentando também o distanciamento desse homem com Deus. De tal forma que o pecado chegou de tal forma nos céus, que Deus falou assim: eu vou ter que fazer uma outra missão. Eu vou ter que acabar com tudo e fazer tudo novamente. Aí Deus chamou Noé, sua família, e falou assim: a partir de vocês vou fazer uma nova humanidade, vou trazer uma nova missão. Pegue aí os animais de 2 a 2, o casal, o macho e fêmea, entra na arca, vou fechar, e depois de um dia eu vou fazer uma nova época, uma nova era, nesse sentido, de um novo formato, uma nova humanidade. E assim Deus fez. Deus, na sua missão, foi lá, fez o dilúvio. Noé entrou com a sua família, e Noé saiu da arca, começou a viver novamente. Deus falou: opa, talvez agora possa dar certo. A tal ponto de que esse Noé, juntamente com a sua família, foi crescendo, e hoje esse homem, essa nova família, nesse novo mundo, novamente foi caindo em rebelião contra Deus, foi desobedecendo a Deus, não sabendo aquilo que Deus queria, de fato e de verdade. E aí Deus falou assim: quer saber uma coisa? Eu vou escolher um povo. Aí Deus chama lá em Gênesis capítulo 12, Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, ser tu uma bênção. E Deus, na missão que ele tinha, Deus falou assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero me revelar a todas as famílias da terra na tua pessoa, Abraão. Portanto, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas ser tu uma bênção. E ele foi até certo ponto, mas a sua descendência não foi assim tão temente ao Senhor. E a partir desse momento foi vivendo. Deus escolheu um povo para que através desse povo a glória de Deus se manifestasse, e outros povos pudessem reconhecer quem era o Deus de Israel, agora na pessoa de Abraão. E aí Deus foi governando esse povo, mas mais uma vez esse povo tomou rebelião contra Deus e disse: nós não queremos mais o governo de Deus, vamos escolher homens para que possam governar sobre nós. E começaram a escolher reis, e aí veio os reis. E aí aquele povo deixou de ter um povo exclusivo de Deus, deixou de ter agora um governo teocrático, passou a ter um governo monárquico. E esses homens, vocês acham que fizeram o que era reto diante de Deus? Alguns sim, mas outros não. A tal ponto que houve uma divisão no reino dessas 12 tribos que foram formadas depois de Jacó, tornou-se Israel. E aí 10 resolveram ficar ao norte, 2 ficaram ao sul. Essas do sul ficaram menores, ali foi a sede de Jerusalém. E aí Deus pensou assim: o que eu vou fazer? Aí Deus falou assim: eu vou levantar homens
E Deus levantou profetas. Ele levantou profetas que eram arautos de Deus, eram aqueles que falavam a respeito de Deus, e deu nessa missão de querer resgatar esse povo que ele escolheu, levou para eles profetas, e esses profetas foram ouvidos, uma outra parte não foram ouvidas, e aí o que fazer? Aí Deus nessa missão novamente tenta resgatar esse povo, e Deus agora levanta juízes, para falar a respeito de Deus, a governar esse povo. Enquanto os juízes viviam, o povo de Israel era obediente. Morria os juízes, o povo de Israel começava a pecar novamente. E Deus, na sua missão de tentar resgatar, restaurar essa comunhão com o homem, Deus talvez pensou: a única coisa que podemos fazer é nos revelar pessoalmente a essa humanidade. E Ele se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A missão de Deus é a missão de restaurar o relacionamento que foi quebrado de Deus com a sua criação. E a única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Isaías vai falar a respeito disso. Isaías capítulo 59, verso 2. O que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Mas graças a Deus é que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, sob as suas pisaduras nós fomos sarados. A missão de Deus continua na pessoa do Filho Jesus, porque Ele demonstrou seu amor na cruz do Calvário. E nessa missão de Deus, Deus tenta resgatar essa igreja, não apenas agora limitado a um povo, agora toda a humanidade. Deus quer resgatar toda a humanidade. Nessa missão de Deus, Deus não vai medir esforços para que isso aconteça, porque a missão de Deus é restaurar o homem caído, é fazer com que ele possa viver e usufruir das bênçãos que Deus tem para ele. Mas essa bênção não está limitada apenas aqui na terra, irmãos, porque se a nossa esperança estiver limitada apenas nas coisas da terra, vã é a nossa fé. Deus tem muito mais. Deus começa aqui na terra, mas o que Ele tem preparado para aqueles que o amam é na eternidade. Na eternidade. Gozaremos da Tua presença eternamente. Não terá fim a presença do Senhor. Essa é a missão de Deus. E Deus outorga agora essa missão de levar essa mensagem a um povo chamado igreja. Não apenas Igreja Batista Gênesis, agora uma igreja lavada e remida pelo seu próprio sangue. E agora, para que isso possa ser evidenciado na vida dessa igreja, desse povo escolhido, Deus na sua missão entendeu: olha, esse povo não pode ir sozinho, porque se ele for sozinho, ele vai errar novamente. O que eu posso fazer para ajudar esse povo a concretizar essa missão? Deus pensou: o meu filho foi, mas eu tenho que estar presente na vida deles. Deus pensou: é fácil. E nós lemos aqui no início do culto esse texto, Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão capazes de testemunhar tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Existe uma ação poderosa de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo que habita em nós, nos impulsionando a testemunhar do Evangelho. Mesmo com lágrimas, mesmo sofrendo, mesmo sendo mártires, porque a palavra testemunha no grego significa martírios, aqueles que são levados até a morte se for possível, mas não vão arredar o pé. Eu sou do Senhor Jesus, eu proclamarei o nome do Senhor Jesus. E muitos homens e mulheres do passado viveram isso a tal ponto que foram levados a leões, a ser queimados vivos, mas não deixaram de testificar o nome do Senhor Jesus. Certa vez, o apóstolo Pedro, ele foi levado às autoridades, foi falado para que Pedro, Tiago e João não pudessem mais, os discípulos não pudessem mais falar a respeito desse nome, do Jesus Nazareno. Mas eles, em Atos capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque o que nos impulsiona é a presença do Espírito Santo na nossa vida.
Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Você aí atrás, você tem o Espírito Santo? Ei, você aí outro lá, aí você no último banco aí, você tem o Espírito Santo? É isso que te impulsiona a levar a mensagem do Evangelho. É isso que te impulsiona a viver o Evangelho para a glória de Deus Pai. Se Deus tem uma missão, nós também temos uma missão. A missão da igreja é fazer discípulos do Senhor Jesus. A missão da igreja é fazer discípulos de Cristo. Então, eu e você somos comissionados a isso. O Senhor Jesus Cristo falou: vocês farão discípulos de todas as nações. E isso, amados, não é apenas uma ação temporal, não é apenas uma ação de desprendimento, de disponibilidade, de proatividade da nossa parte. Não. Se você pensa que isso é da sua força, é pelo seu próprio entendimento, você está redondamente enganado. Porque nós fazemos tudo isso pela fé. Pela fé no que nós temos em Cristo Jesus. E porque a nossa missão é fazer discípulos de Cristo, nós devemos nos posicionar pela fé, reconhecendo que a igreja de Cristo, ela tem uma palavra poderosa para essa humanidade, para as pessoas que estão ao nosso redor, para essa sociedade que nós estamos inseridos. A palavra de Deus é a verdade, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é chamada espada do Espírito, ela é chamada poder de Deus para todo aquele que crê. E nós fazemos pouco uso desta palavra. Talvez nós vivemos pouco essa palavra, mas ela está disponível a todos quantos quiserem e receber. Então, pela fé, viva a palavra de Deus, se posicione como igreja de Cristo, que tem uma identidade, que tem uma missão a cumprir. Pela fé, nós fomos batizados na morte de Cristo para o perdão de pecados. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida e unidos no corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Você foi batizado? Amém? Você é batizado? Amém, glória a Deus. Você tem uma declaração a dizer pela fé a essa humanidade que nós vivemos. O Senhor vive, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da humanidade, somente Ele perdoa pecados. Essa é a nossa mensagem. Pela fé, a igreja se torna a morada de Deus. Eu e você somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Olha só que privilégio, amados. Nós somos não apenas homens e mulheres crentes no Senhor Jesus, mas nós somos também templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Que bênção é essa? Eu sou um privilegiado, você é um privilegiado, porque habita em você uma partícula da santidade de Deus, que chama Espírito Santo. E amados, pela fé nós temos que crer, mesmo que o diabo se levante, mesmo que todo o inferno se levante contra nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então por isso eu tenho que me posicionar como uma igreja, para uma igreja global que não apenas vive aquilo que quer viver no seu mundo, na sua esfera, na sua atmosfera que você vive, não, mas ter olhares para o mundo. Nós somos a última geração, amém? Nós somos a geração do arrebatamento, amém? Mas para que Cristo possa voltar, é necessário acontecer o que diz Mateus capítulo 24. E será pregado esse evangelho para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, para que Jesus Cristo volte, é necessário que esse evangelho seja pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. E eu quero te trazer uma notícia. Ainda existem 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Povos, tribos, línguas e nações que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. O que fazer, pastor? Nós não podemos apenas viver aquilo que nós temos vivido. Estar na igreja é bom, amém? Louvar ao Senhor na igreja é bom, amém? Levantar as mãos e adorar ao Senhor na igreja, amém? É bom estar aqui? É bom ou não é bom, irmãos? É bom ou não é bom, irmãos? É bom ou não é bom, irmãos?
Mas se a minha visão do reino de Deus se limitar apenas a esse momento de adoração e louvor, você está redondamente enganado. Porque para que aconteça que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é necessário a igreja se envolver com a evangelização mundial. É necessário eu e você nos envolvermos com aquilo que Jesus Cristo, lugares onde Jesus Cristo ainda não foi pregado. Mas pastor, eu moro em Maceió, eu recebo o salário mínimo, eu sou funcionário público, eu sou um pequeno empresário, eu sou um grande empresário. Pastor, como é que eu vou participar da evangelização do mundo? Pastor, eu não posso ir, nem tenho como ir. Mas você pode abençoar os pés que estão indo. Você pode orar por pessoas que estão indo no seu lugar. Você pode contribuir com pessoas que estão indo no seu lugar. Você pode escrever uma carta para alguém. Carta hoje não, hoje é muito mais difícil. Você pode mandar um zap para alguém, para algum missionário, e dizer para ele: estou orando por você. Ah, amado, você não sabe o que isso faz no campo missionário. O meu primeiro ministério pastoral, justamente com a minha esposa Leila, foi no campo missionário, norte de Minas, a 14 horas de viagem de ônibus do Rio de Janeiro, e ali isolado, longe da família, longe da igreja, longe dos amigos. Amados, como era bom naquela época. Isso há 30, ele falou, deixa para lá, há uns 30 anos atrás, quando eu recebi uma carta, alguém dizendo assim: estou orando pela tua família, estou orando por você. Como aquilo revitalizava a gente. Você não sabe o poder de uma comunicação que um missionário recebe quando alguém ora e lembra dele. É poderoso. Por isso, amados, hoje, no mundo que estamos vivendo, um mundo completamente digital, é fácil você encontrar um missionário que você possa se comunicar com ele. Fale com o departamento de missões de alguma igreja, conheça alguém que trabalha com missões, fale com alguém que seja missionário, alguém conheça algum missionário, se identifique, fale com ele e diga: eu estou orando pela tua vida, me dá o seu Pix, é mais fácil. Ah, amado, se você pensa que fazer missões é com muito dinheiro, o que vale, às vezes uma Bíblia custa R$5, amados. Uma Bíblia, confeccionar uma Bíblia custa R$5. Numa tribo talvez na África, mandar uma Bíblia para lá significa R$5. Ah, mas eu queria ter 5.000, pastor, para ofertar. Com R$5 você pode levar uma Bíblia a um povo que ainda não foi alcançado. Então nós não temos desculpa para dizer para o Senhor: Senhor, eu não posso fazer, eu não sei fazer. Discípulos de todas as nações, pode sim. Se você não pode, alguém pode ir por você. É por isso que nós somos chamados, amados, a fazer com que a igreja ela possa anunciar a Cristo, anunciar Cristo, a fazer discípulos, a demonstrar Cristo de uma forma unida e relevante. O que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida, para que eu possa entender isso na minha comunidade cristã? A igreja pode ser testemunha através de alguém, através de pessoas, através de organizações que possam levar o nome do Senhor Jesus Cristo aonde ele não foi ainda anunciado. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo falou assim: é chegado o reino de Deus está entre vós, arrependam-se e recebam o reino de Deus. Numa certa feita ele falou assim: o reino de Deus está dentro de vós, para os seus discípulos. A palavra de Deus diz que nós devemos falar das coisas que temos visto e ouvido. A Bíblia nos impulsiona a pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações. A tarefa da igreja é fazer discípulos de Cristo. Por nós sermos discípulos dele, devemos fazer discípulos dele. Eu falei nessa manhã e quero repetir agora à noite. Tem um filme muito em voga, em cartaz, está sendo um alvoroço na vida da igreja, né? Quem já viu ou já foi assistir A Forja? Levanta a mão que eu vi. Quem não assistiu A Forja? Quem não assistiu? Eita, recomendo que vá.
recomendo que vá. Acabou? Porque o contexto do... não vou falar, não dá spoiler não, né? Não vou dar spoiler não. Vá, assista e depois você me diz. Porque o contexto do filme, amados, faz nos relembrar da tarefa que nós temos, fazer discípulos de todas as nações. A pergunta é: você tem feito discípulos de você? Você tem se preocupado em passar a mensagem de ensino que você tem recebido para a vida de alguém? Aliás, como é que as pessoas daí de fora têm visto o Evangelho na tua vida? De que maneira você tem vivido o Evangelho? De forma a contagiar outras pessoas? Dizer para que Deus é santo é chover no molhado, Ele é santo mesmo. Saber falar que Jesus Cristo salva, também Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. O Senhor Jesus fez isso tudo, mas o que Ele faz na tua vida, através da sua vida, isso é que importa, porque são atitudes palpáveis, visíveis na vida das pessoas. Certa vez, lá no Rio de Janeiro, uma família se converteu por causa do comportamento do seu vizinho. O seu vizinho não tinha uma briga dentro de casa, não se ouvia uma briga entre marido e mulher, não havia gritos de filhos apanhando, e aquele outro casal incomodado: meu Deus do céu, aqui em casa é uma bagunça, aqui em casa é briga, é xingamento, aqui os filhos brigam, a gente briga com o filho briga com... Aqui, desculpa, é uma bagunça. Mas nesse vizinho aqui, a gente não ouve um pio. E aquele homem foi perguntar: vem cá, o que vocês são diferentes de nós? Aí o vizinho falou: mas por quê? Rapaz, aqui em casa é um inferno. Mas eu olho para a tua casa, não vejo uma briga, não vejo ninguém gritando, não vejo você batendo em seus filhos, eu não vejo seus filhos rebeldes. Eles passam aqui, falam comigo e como tivessem me conhecido há muito tempo. O que vocês são? Ele, pois é, nós somos servos do Senhor, nós somos filhos do Deus Altíssimo, é por isso que nós vivemos dessa maneira. E aquele outro casal falou assim: então, mas nós queremos então esse Cristo para transformar a nossa vida também. E eles receberam a Cristo por causa do testemunho de um vizinho que contagiou e começou a questionar a vida do outro vizinho. Esse relacionamento com que essa vizinhança tinha era tão transformador que transformou a vida de outro vizinho. Se pararmos para pensar, o que seu vizinho pensa de você, hein? O que se meus vizinhos veem em mim? Que tipo de ação que eu possa demonstrar Cristo na vida das pessoas? Porque se a minha tarefa é fazer discípulo de todas as nações, que mensagem eu estou dizendo com a minha vida às pessoas que estão ao meu redor? É por isso, amados, é que você devemos nos posicionarmos a respeito do Evangelho, da nossa identidade, da nossa missão, daquilo que nós temos que fazer. Porque uma coisa é certa: Cristo transforma vidas, amém? Ele outorga para nós poder e autoridade para viver esse Evangelho, amém? Por que nós não vivemos? É culpa dele? Talvez seja culpa minha, seja culpa sua. Nós não vivemos a palavra como deveríamos viver. Nós não anunciamos a palavra como deveríamos anunciar. Nós não vivemos a palavra como deveríamos viver. Isso é uma forma diária. Tem que ser vivido de uma forma diária, comum, constante, gradativa, crescente, vivendo sempre o bem comum da palavra do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade. Jesus Cristo disse um dia: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai a não ser. E ele falou ainda muito mais: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está preparando uma casa para mim, uma casa para você, uma morada para mim, uma morada para você. Eu não sei como ela será,
Mas o importante não é a casa que ele está preparando, o importante é que ele estará lá. Ele estará lá. Eu e você também estaremos lá, amém, irmão? É por isso, amados, que nós devemos nos posicionar como igreja. Quem somos? E às vezes quando a gente pensa em culto de missões, talvez nós possamos pensar que culto de missão, de missões, é um culto chato, é um culto que vai falar novamente de missões, de pregação do evangelho, mas eu já sei. Por que eu tenho que sempre ter culto de missões todos os meses na igreja? E às vezes nós pensamos que culto de missões é chato. Não. Culto de missões é uma tentativa de lembrar a cada um de nós quem somos, qual a nossa missão, o que devemos fazer. É um alerta, porque se Cristo precisa voltar para arrebatar uma igreja, Ele só vai voltar quando a tarefa da igreja, a igreja cumprir na sua totalidade. Por isso, amados, nós fazemos culto de missões, não para que possamos preencher programas a respeito da obra missionária, não, mas para que nós possamos ser relembrados com a nossa missão. Por isso eu e você temos que fazer é orar por uma igreja global, não uma igreja globalizada, mas uma igreja global que tenha consciência da sua tarefa para a humanidade, fazendo com que esse nome de Jesus Cristo seja anunciado a todas as nações. E se você não pode ir, alguém pode ir através de você. Mas pastor, eu posso ir também? Pode. Se o Senhor está te chamando hoje, eu quero, eis-me aqui, envia a mim, Senhor. É contigo mesmo, é você o Senhor. Prepare-se, vai para uma agência missionária, vai ser preparado, vai para um seminário, faça alguma coisa, mas atenda ao chamado do Senhor, porque Ele é aquele que chama, vocaciona, prepara e envia. Devemos crer nisso. E é por isso que eu gostaria de incentivar você, amados, a partir dessa noite, ou a começar dessa noite, você está fazendo o mínimo pela obra missionária. Sabe qual é o mínimo? Você pode não ter dinheiro, você pode não ter a capacidade de ir, a possibilidade de ir, mas você tem 2 joelhos que se dobram e que oram. Você pode orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma arma poderosa para que os intentos de Deus se revelem, se manifestem sobre a humanidade. Então eu quero incentivar você a partir dessa noite, a começar dessa noite, você ser incomodado, para que você possa interceder, orar pela obra missionária, por aqueles que estão indo no seu lugar. Eu quero, entre aspas, eu oro para que isso aconteça, para que Deus incomode a sua vida, incomode a você, te acorde de madrugada. Senhor, orar porque eu oro para que o Espírito Santo fale assim: lembra do meu servo Nilson que falou a respeito de missões? Ore por alguém. Mas eu não sei, Senhor, quem é. Ore por alguém. Você não conhece o endereço, mas o Senhor sabe qual endereço essa oração vai levar. Mas se você pode se relacionar com alguém, nós temos a Carol, a filha do presbítero Gilvan, que da igreja, é conhecida. Ah, eu não conheço, pastor. Daqui a pouco você vai conhecer. Vai passar um videozinho dela, você vai conhecê-la. Entre em contato com ela. Fale com o presbítero Gilvan. Gilvan, presbítero Gilvan, Nalda, qual é o telefone da Carol? Eles vão dar o telefone dela. Encha por você, estou orando por você. Vamos fazer essa semana para ver o que a Carol vai estar falando, vai estar retornando, dizendo: o que aconteceu com a Igreja Batista Gênesis? Minha caixa de mensagem está cheia de pessoas aqui que eu nem conheço. É Deus agindo na tua vida através da vida dela. Eu tenho certeza que ela vai dar retorno a cada mensagem, e se você perguntar algo mais, ela vai te dar informação a respeito mais da obra missionária. Vamos fazer isso? Posso contar com você? Diga amém. Amém. Talvez não todos, mas amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Deus é um Deus de missão, amados, porque Ele não ficou parado no seu trono. Poderia assim fazê-lo. Deus não ficou parado no seu trono. O ministério de louvor já pode vir. Ele não ficou parado no seu trono, aguardando os seus súditos para o adorá-lo, para o servi-lo. Não. Ele fez algo de extraordinário. A Bíblia nos revela, ou talvez o resumo da Bíblia esteja em João 3,16. Você conhece esse versículo? João 3,16. O que diz esse texto, todos juntos? Porque Deus para ensaio foi um fiasco. O que diz João 3,16? Deus fez algo, deu aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho, por amor a mim e por amor a você. O que você pode dar para Ele, representando o seu amor para com Ele? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, a ponto de penetrar no íntimo do coração do homem, a separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela faz muito mais aquilo que pedimos ou pensamos, e ela faz coisas que melhor lhe apraz. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, ministrada nessa noite, ó Pai, possa transformar a nossa vida em relação à visão que nós temos da obra missionária. Viver, estar aqui, no conceito, no convívio cristão é extraordinário. É bom, Senhor. Mas existe ainda povos, tribos e nações que ainda não conhecem o Jesus que nós servimos, adoramos. Nem sabe que Ele existe. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir em primeiro lugar, perdoa-nos, Senhor. Porque nós não estamos com nossos olhares voltados para a Tua obra, para a expansão do Teu reino. Pelo contrário, Deus, nós estamos preocupados muito mais com as nossas próprias demandas. Estamos preocupados muito mais com a nossa vida, Senhor. Não há nenhum mal nisso, Pai, mas às vezes nós nos esquecemos que a Tua palavra nos diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Existem pessoas, ó Pai, que são desprendidas a tal ponto que sentiram-se vocacionadas, chamadas pelo Senhor, para fazer uma tarefa, Pai, de expansão do Teu reino, de proclamadores do Teu reino a outras nações, e se prepararam e estão lá, ó Deus, deixaram suas famílias, deixaram, ó Deus, o seu convívio, para estar atentando, ó Deus, obedecendo a uma ordem, a um chamado. Pai, nós queremos orar ao Senhor. Perdoa-nos. Ao mesmo tempo, ó Pai, dá-nos o discernimento, ó Pai, daquilo que nós precisamos e necessitamos, para que nós possamos ser, ó Deus, uma igreja voltada para o anúncio do Teu Evangelho pelos quatro cantos dessa terra, Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão indo no nosso lugar. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão sendo presos, estão sendo martirizados, talvez mortos, por causa do Teu nome, Senhor. Vá, ó Pai, de encontro às suas necessidades. Ajuda-os, ó Deus, fortaleça-os, ó Deus, naquilo que eles necessitam, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a entender qual seja, ó Pai, a altura, a profundidade, a largura do Teu amor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu amor. Que esse amor possa nos constranger a tal ponto, ó Pai, que nós possamos dizer em qualquer instância, em qualquer circunstância: eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, envia-nos a nós. Pai, que a Tua bênção seja sobre esta igreja, que essa igreja, Senhor Deus, possa ser uma igreja voltada à obra missionária,
possa ser preocupada com a obra missionária, Senhor. A começar da nossa liderança, Pai, como corpo pastoral dessa igreja, Deus, com toda a liderança dessa igreja, Pai, que possamos ser uma igreja voltada à obra missionária, ó Deus. Que nós possamos entender a cada dia, Deus, qual seja a nossa identidade, qual seja o nosso chamado, a nossa missão, que nós possamos cumprir, ó Deus, para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar com uma canção. Daqui a pouco o Mateus tem uma palavra ainda e voltaremos para nos pedir com a bênção do Senhor. Amém.